Faz 6 meses que eu decidi passar uma semana off e desde então a minha relação com as redes sociais nunca mais voltou a ser a mesma. Por mais que eu apareça de vez em quando, a maior parte do tempo eu tô sumida das redes, mas vivendo muito no off. A real é que a gente acostuma com a vida no off. Assim como uma vez eu me acostumei a postar stories todos os dias, hoje eu tô completamente acostumada a não postar nada. Eu não lembro nem de registrar, pra falar a verdade. E também não tô sentindo falta de ter a memória do celular cheia de fotos e de vídeos. A vida tem sido bem intensa, pra variar, mas agora tá intensa num nível que realmente não sobra tempo nem pra postar. Só dá pra viver. Inclusive, esse vídeo aqui demorou 1000 anos pra sair justamente por isso. E qualquer tempo que antes eu gastava vendo coisas inúteis no Instagram, por exemplo, hoje eu tô usando pra viver intensamente. E a vida tem sido cheia de vida. Loka samasta sukino. Uma coisa que, como sempre, tem feito parte da minha vida é a espiritualidade. Só que agora o meu sadhana, que é a prática espiritual, tem sido Kriya Yoga, que é uma coisa que eu manifestei para o universo que queria aprender quando li sobre isso na autobiografia de um yogi, só que eu achei que ia ser uma coisa muito distante de eu ter a oportunidade de aprender, porque não é uma coisa que se aprende na internet. Mas logo o universo me mandou uma oportunidade bem próxima. O Kriya Yoga utiliza técnicas de controle da respiração e de concentração, e com isso mobiliza o nosso prana, que é a energia vital que circula no corpo. Ela tem me ajudado muito a aquietar a mente e a levar a um profundo estado de tranquilidade e comunhão com o divino. Essa prática diária, que dura pelo menos uns 40 minutos, sempre me traz a sensação de a vida é muito boa. E a minha vontade é de compartilhar e fazer todo mundo sentir isso. Essa paz interior que só vem com o silêncio da mente. Quanto mais eu vivo, mais eu tenho a confirmação da certeza que todo problema é a mente. Meu mestre sempre me dizia isso, que a causa raiz de todo sofrimento é a nossa mente. Parece exagero quando você escuta essa frase pela primeira vez assim, mas não é exagero. A verdade é que quanto mais eu vivo, mais eu percebo quanto isso é verdade. Porque hoje em dia, colocando seus ensinamentos em prática, eu percebo que todo conflito, todo sentimento ruim ou pensamento angustiante que surja, tá tudo surgindo na mente. E perceber isso é uma chave transformadora, porque você percebe que tem a consciência, que tem o poder de ignorar os pensamentos, de deixar eles passarem, de não deixar eles te atormentarem, de não deixar eles tirarem sua paz ou te causarem sofrimento desnecessário. E não é só nos momentos que eu tô na tormenta que eu percebo que é a mente que tá causando todo esse sofrimento, mas também nos momentos em que a minha mente tá quieta, eu percebo a paz. A paz que tá sempre dentro da gente e a gente só precisa silenciar a mente para perceber. Isso fica muito claro quando eu tô fazendo sadhana, e é por isso que eu recomendo tanto para todo mundo que, seja qual for a sua prática espiritual, seja yoga, meditação, mantras, qualquer prática que silencie sua mente, um pouco pelo menos, pratique, para poder perceber esse espaço que existe entre um pensamento e outro. E nesse espaço, nesse vazio, nesse silêncio, não há nada. E também há tudo, toda a bem-aventurança que você pode almejar, toda a paz e felicidade, completude, tudo já está aí. Basta quietar a mente para perceber. E nesses momentos de plenitude eu sinto como a vida é boa. Não porque a vida tem sido isso ou aquilo, assim ou assado, mas porque a vida é agora. E agora tá tudo perfeito. Agora você pode simplesmente ser. Namah Shivaya Prabhu.
Namah Shivaya Parapurnam Shivoham Shivoham Namah Shivaya Parapurnam Shivoham Shivoham Namah Shivaya Parapurnam Shivoham Shivoham Namah Shivaya Parapurnam Shivoham Shivoham. Até hoje, as minhas estratégias para não perder tanto tempo no celular têm funcionado. Tornar o Instagram desinteressante, por exemplo, ajuda muito a passar menos tempo nele. E agora que eu tô mais acostumada a consumir pouquíssimo conteúdo da internet, eu percebo claramente a diferença de quando eu acabo consumindo um pouquinho mais. E foi assim que eu percebi o poder de influência que as redes sociais têm. Porque hoje, mais off, eu sinto que eu tô mais eu e menos influenciada pelos outros. Eu tô mais a minha essência e menos a influência das trends, que muitas vezes são só inspirações superficiais e não são coerentes com quem eu sou lá no fundo. Agora, eu não tô tentando me tornar alguém, eu não tô tentando imitar ou fazer o que os outros estão fazendo. Agora eu sinto que tá muito mais fácil simplesmente ser quem eu sou e expressar a minha essência. Esses dias, uma pessoa me perguntou quais novos hábitos eu queria acrescentar na minha vida. Eu parei pra pensar e simplesmente respondi: nenhum. Todos os bons hábitos que eu queria ter, eu já tô cultivando. Foi aí que caiu a ficha de que eu tô vivendo a minha versão que por tanto tempo eu quis e eu não conseguia. E como eu falei no último vídeo, essa foi uma mudança muito natural, porque foi de dentro pra fora. Também me perguntaram se eu procrastino. Eu também parei pra pensar um pouco, só pra ter certeza, e aí eu respondi que não. Depois eu refleti que procrastinar nem é mais uma opção pra mim, porque eu tenho tantas coisas que eu quero realizar nessa vida, tantas coisas que eu quero realmente fazer acontecer e viver, que procrastinar nem é mais uma opção. Minha vontade de realizar essas coisas e viver a vida que eu escolhi viver é muito maior do que qualquer vontade que pudesse surgir de procrastiná-las. Acho que esse é o poder de viver a vida que a gente realmente quer e merece viver. Uma vida que dá vontade de levantar da cama todos os dias para vivê-la. Uma vida cheia de vida. Uma das coisas que eu quero muito realizar e trazer para esse mundo é o Oráculo Intuitivo, que é um projeto que eu estou materializando junto com uma amiga escritora. A gente está trabalhando nisso há 1 ano e meio e ninguém tem nem ideia do tanto de trabalho que tem envolvido, o tanto de horas e energia criativa que foi colocada e canalizada nisso. A maior parte desse processo, na verdade, foi no off, até porque eu só me senti confiante de contar sobre isso na internet quando já estava mais palpável, sabe? Agora que a gente está na parte final, bem pertinho de lançar, eu sinto de compartilhar com vocês um pouquinho desse processo como artista. O nosso oráculo tem 33 cartas, o que significa que eu tive que criar 33 artes do zero para ilustrar cada uma delas. É muita arte. Sendo sincera com vocês, na maior parte do processo eu encarava isso como trabalho, uma coisa que eu tinha que fazer, e ainda cumprindo os prazos que a gente tinha combinado. Como uma obrigação mesmo, sabe? E essa é a real e o lado não romantizado de se trabalhar com arte. Não importa se a gente ama a arte, trabalho é trabalho. E não é todo dia que um artista acorda inspirado e com energia criativa, né? Mas mesmo assim eu tinha que criar 2 artes, 2 ideias, do zero, toda semana, até completar as 33 cartas. Mas um outro lado que eu também queria compartilhar com vocês
foi mais pro final desse processo. Em algum momento, uma chavinha virou e eu comecei a encarar o trabalho de criar não mais como uma obrigação, mas como um momento gostoso de conexão com a arte, comigo, com o divino. Tantas vezes eu senti uma energia tão forte circulando em mim que eu tive que parar só para sentir em presença absoluta todos os arrepios que me atravessavam corpo e alma. Tantas vezes com meu fone de ouvido eu simplesmente me abria para ser tocada pela arte de uma forma muito profunda. E então a música reverberava em mim até o ponto de transbordar em lágrimas. E assim tudo isso se integrava na magia de canalizar as artes, que vieram então de um lugar muito intuitivo, leve e genuíno. Eu percebi o quão off eu tô quando as minhas melhores amigas me chamaram pra sair e eu simplesmente disse: "Ué, vocês não sabiam que eu tô viajando?" Foi aí que eu percebi que eu viajei e não contei pra ninguém, além dos meus pais. Foi aí que eu percebi que nem os meus amigos mais próximos sabiam onde eu tava e o que eu tava fazendo. Eu acabei compartilhando com os meus amigos pelo meu perfil secreto do Instagram. As redes sociais facilitam isso. Mas eu só compartilhei mesmo na internet quando a viagem já tinha acabado. E sabe que eu tô adorando isso, de não postar as coisas em tempo real? Me dá tempo pra viver cada momento, cada experiência com total presença e não me preocupar com mais nada. A vida não precisa ser postada. Antes de tudo, a vida precisa ser vivida. E pra mim tem sido isso. Viver primeiro e talvez gravar e postar depois. É uma delícia pra mim saber que a maior parte dessa viagem nem tá gravada, que na verdade os melhores momentos nem estão registrados, porque eu tava 100% inteira vivendo cada um deles. Acontece tanta vida no off que as pessoas não têm nem ideia. Uma das coisas que me aconteceu foi que o amor chegou. E chegou pra ficar, como nunca antes tinha acontecido na minha vida. Pela primeira vez, eu tô namorando e fazendo planos pro futuro com alguém. Eu duvidei que esse dia chegaria pra mim, pra falar a verdade. Mas a pessoa certa chegou. E chegou quando eu menos esperava, quando eu menos buscava e quando eu tava mais indisponível, a ponto até de cogitar o celibato. Mas eu descobri que esse tipo de conexão é difícil de negar, que quando alguém é um sim e ponto. E dessa conexão meu coração nunca teve dúvidas, sempre foi uma certeza muito clara. E foi assim que o santo bateu, e quando a noite desceu, ainda estava no ar. O divino amor, andando de mãos dadas, de onde nada levou. O divino amor, andando de mãos dadas, de onde nada levou. Eu mais tu mais eu, embolei nessa menina do que deu. Eu mais tu mais eu, embolei nessa menina do que deu. Eu mais tu mais eu, embolei nessa menina do que deu. Eu mais tu mais eu, embolei nessa menina do que deu. É muito difícil explicar uma relação e um amor que tá num nível tão profundo. Porque se fosse só uma paixão ou algo superficial, seria até fácil de mostrar em imagens ou descrever em palavras. Mas como eu vou expressar algo tão divino, espiritual, profundo e existencial assim?
Eu já aceitei que eu não consigo explicar. Mas eu só queria dizer isso para compartilhar que é possível, porque nem eu mesma sabia que era possível esse nível de profundidade no amor e numa relação. É um amor que vira devoção mesmo. E isso eu acredito que é porque nós dois estamos muito fundo na espiritualidade há muito tempo. Nós temos caminhos espirituais parecidos em essência, apesar de diferentes em caminho. Holding on too tight, trying till I might tire from the fight, divine surrendering, divine surrendering. E em uma era que todo mundo mostra perfeição na internet, eu queria deixar muito claro que nós não somos perfeitos. Não é porque o nosso relacionamento é incrível que é perfeito ou só feito de altos. A gente já teve vários conflitos, conversas difíceis e pontos de ajuste. Assim como a própria vida não é perfeita e tem as suas variações de altos e baixos nesse jogo de Maia, nessa dimensão da dualidade. Na verdade, parece que a vida tá sempre me lembrando da lição de que essa dimensão de Maia é assim mesmo. Que enquanto não despertarmos, vamos estar sempre sujeitos aos altos e baixos, à alegria e à tristeza, à satisfação e à chateação, ao prazer e à dor, à saúde e à doença. É nessa dualidade que vivemos enquanto não despertarmos definitivamente para o nosso verdadeiro ser, que é Satchitananda, que é verdade, consciência e bem-aventurança. Apesar de não estarmos de férias e de ter que trabalhar de vez em quando, a gente aproveitou alguns momentos dessa viagem para estar na natureza. Nesse dia a gente foi para a Cachoeira da Fumaça, que foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. A queda da água é tão alta que o vento leva toda a água antes que ela chegue no chão. E uma das coisas mais incríveis que eu já vivi, certamente, foi tomar banho com essa água que parecia de chuva, mas que na verdade eram as gotas da Cachoeira da Fumaça. E quando eu abri os olhos, depois de um beijo profundo, olhando para o meu amor encharcado de chuva, eu tive de novo aquela sensação de estou vendo uma das coisas mais lindas do mundo. A gente pensou muito se iria encarar esse banho de chuva, porque estava muito frio e teríamos que voltar encharcados pela trilha toda, mas ainda bem que fomos. Essa trilha tem 2 horas de ida e 2 horas de volta, mas sempre que nós dois estamos juntos, eu nem vejo o tempo passar. A gente conversou como os nossos mestres espirituais falam a mesma coisa, apesar de estarem em lugares do mundo completamente diferentes. A gente compartilhou histórias, ensinamentos e percepções sobre o mundo de Maia. Ele cantou e também me explicou mais sobre a astrologia védica, porque ele, dentre muitas coisas, é um ótimo astrólogo. E inclusive foi ele quem me fez entender que a astrologia é ciência. Eu confesso que nos dias em que gravava esse vídeo, eu pensei seriamente sobre esse ser o último vídeo do meu canal. Eu já estava praticamente decidida, na verdade. Mas em uma dessas manhãs despretensiosas, em que a gente perdia o tempo de vista enrolados juntos na cama, mergulhados em amor e nas nossas conversas, o meu namorado começou a me explicar novamente sobre o meu mapa astral védico. O que me fez lembrar, genuinamente, de um senso de propósito que vibra há muito tempo em mim e que tem muito a ver com esse canal aqui também, como o meu ato de servir. Seu ascendente em Sagitário. Sagitário é o signo que representa a junção entre o eu superior e esse lado mais animal do ser humano. É o reconhecer também que existe um lado animal
né? Uma parte que é cavalo, outra parte que é um humano com um arco apontando para um céu. O sagitariano, ele lida com essas duas energias, ou a integração dessas duas energias. Ele reconhece que ele é um animal, mas que ele também é aquele que busca o conhecimento divino. Também que o seu Rahu é na 6ª casa e o Ketu na 12ª casa. O Rahu é os motivos pelos quais você encarnou, e o Ketu seriam todas as experiências de vidas passadas. Como o Ketu está na 12ª casa, as experiências das vidas passadas já foram experiências de moksha, de libertação, de busca pela espiritualidade, de muito trilhar já nesse caminho da busca pelo divino, pela liberação última, que é moksha. Ao mesmo tempo, o Rahu agora vem no intuito de servir. A 6ª casa é a casa do serviço. Então vem com esse intuito de servir. Servir para poder completar as experiências das outras vidas em busca do divino. De alguma forma, o meu namorado deu a ideia de fazermos tatuagem juntos e eu achei uma boa ideia. Só que a gente tinha que decidir o quê? Ele disse que tinha que ser alguma coisa que significasse consciência. Eu achei difícil, porque a consciência não é uma coisa que pode ser representada. Mas uns dias depois me veio a ideia. Satchitananda, que em sânscrito significa verdade, consciência e bem-aventurança. E disso aí eu também acabei fazendo outra tatuagem em sânscrito, igual a uma que ele já tinha, que significa Om Namah Shivaya. E ainda inventei de fazer uma tatuagem no ombro e retoquei os detalhes que eu já tinha tatuado na mão e no dedo. Essa era uma viagem despretensiosa e sem planejamentos, que foi se tornando uma viagem muito transformadora, que me fez ter a sensação de estar num intensivão espiritual. A gente fez Kriya Yoga e amor quase todos os dias. E essas experiências, especialmente as tântricas, foram muito profundas, expansivas e transcendentais. Meu mestre fala muito sobre não nos apegarmos ou mesmo buscarmos por experiências espirituais. Mas eu também vejo que elas são muito importantes e poderosas, porque elas nos trazem vislumbres da consciência plena. Nelas, você vai muito além desse corpo físico, desse mundo limitado. Você vê que isso aqui não é tudo e que tem coisas que vão muito além do que a nossa percepção cotidiana pode captar. Quando eu pedi o carro emprestado pro meu pai pra gente poder fazer essa viagem, no dia seguinte meu pai chegou com um tanque cheio e falou: "Coloquei gasolina pra vocês, como presente de lua de mel." Então, consideramos que estamos de lua de mel. Apesar de que em muitos momentos a gente teve que trabalhar, e eu inclusive marquei essa reunião com a minha amiga, que é minha parceira do projeto do Oráculo Intuitivo. O oráculo que a gente está criando tem um conjunto de cartas que foram ilustradas por mim, e cada uma delas tem um texto que foi escrito por Cecília. A ideia do oráculo é que seja usado quando você sentir que precisa de uma mensagem, de uma guiança, de uma reflexão, ou mesmo de um momento de pausa para olhar para dentro de si. Você deve embaralhar as cartas em total presença, se abrindo para a mensagem que o universo tem para você nesse momento. Toda vez que eu tiro uma carta, eu sinto que ela faz total sentido. Se o oráculo já estiver disponível quando você estiver vendo esse vídeo, o link dele vai estar na descrição.
Vamos, tá? Vai. Yes. Nesse vídeo eu falei muito de amor, porque é o que eu tô mais vivendo agora, e eu cheguei à conclusão de que esse amor profundo e inexplicável é uma das experiências mais lindas que um ser humano pode experimentar, que me faz até parar e pensar. Eu posso até ter vindo pra essa terra pra fazer outras coisas, mas uma delas foi pra amar, pra experimentar esse amor divino, mesmo numa forma humana. Depois dessa viagem, que foi quase um retiro, a vida ficou com um brilho que eu sinto que a vida tem esse som de silêncio, tem esse gosto de presença, tem esse cheiro que é de calma, tem essa força que é sutil, tem essa perfeição, mesmo na bagunça, tem esse desenrolar que só poderia ser divino, porque nem eu seria capaz de imaginar ou criar algo tão incrível.